Olá a todos, todas, amigos e amigas, aposentados, pensionistas, que nos acompanham em nosso canal de aulas de direito, especialmente em nossas atualizações. Em direito previdenciário, óbvio, né? Em nossa última atualização, nós falamos sobre a licença maternidade. E hoje, dando continuidade, nós falaremos um pouco sobre a demissão sem justa causa, indenização ou reintegração ao emprego da empregada grávida ou com gravidez. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos vocês que nos acompanham que nos ajudem fazendo a sua inscrição em nosso canal, deixando ali seu like, fazendo comentários, nos ajudem na qualidade, na melhora do canal, deixando ali sugestões, etc. Ficaria muito grato a todos que assim o fizessem. Os que já nos acompanham, que façam sua inscrição, aqueles que não fizeram, também aqueles que assistirem. Ao assistir, façam sua inscrição e nos ajudem no conteúdo do canal. Ficaria muito agradecido. Bom, até setembro de 2012, havia grandes divergências quanto à estabilidade, ou seja, se a gravidez da empregada ocorresse, por exemplo, no curso do aviso prévio. Isto porque o aviso prévio era equiparado a um contrato por tempo determinado, já que as partes estavam cientes do prazo certo de início e fim do aviso. No entanto, podemos observar que tanto no contrato de trabalho por tempo determinado, inclusive aqueles de experiência, exceto o temporário, quanto ao caso do aviso prévio, no que diz respeito ao aviso prévio, a instabilidade passou a ser garantida a partir da alteração do inciso 3º da súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. Não obstante, com a publicação da Lei 12.812 de 2013, a qual nela foi acrescentado o artigo 391-A à CLT, ratificando o entendimento jurisprudencial declinado pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, tal garantia foi definitivamente identificada. Assim sendo, mesmo que a confirmação da gravidez tenha ocorrido durante o aviso prévio trabalhado ou indenizado, ou se a empregada tenha confirmado após o desligamento que a concepção da gravidez ocorreu antes da demissão, terá direito à instabilidade, já que a lei assim garante, né? No caso de demissão sem justa causa, com ou sem o conhecimento do empregador de que a empregada se encontrava grávida no momento da demissão, estará então configurada a estabilidade do emprego. Sendo assim, há duas situações a serem consideradas, sendo a reintegração, o ato pelo qual o empregador reintegra a empregada demitida ao seu quadro de pessoal, sendo-lhe então garantida todos os direitos e as condições existentes antes da demissão, inclusive os salários não pagos e os direitos trabalhistas e previdenciários entre a demissão e a reintegração. No caso de indenização, o ato pelo qual o empregador é obrigado a indenizar a empregada gestante pelo período equivalente ao período da estabilidade, com os adicionais devidos e todos os seus reflexos decorrentes de férias, um texto constitucional, 13º salário, FGTS
e multa de 40%, dentre outros previstos em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Portanto, mesmo ocorrendo a reintegração ou a indenização, não depende da vontade do empregador e, portanto, não cabe a este decidir por indenizar ou reintegrar a empregada demitida durante a estabilidade. Se a empregada desejar ser reintegrada, caberá aí então ao empregador assim fazer. Isto porque, além da previsão legal acima apontada, a Constituição Federal prevê no seu artigo 6º caput que são direitos sociais, entre outros, que enumera a proteção à maternidade e à infância. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou-se no sentido de que o direito à estabilidade da gestante é norma de ordem pública, irrenunciável, pois visa a proteção do nascituro. Assim, mesmo que a empregada renuncie ao seu direito de retomar o emprego, tal decisão não pode ser admitida como renúncia ao direito da estabilidade provisória. Portanto, havendo recusa, que pode ser voluntária ou em razão de problemas que podem afetar a saúde física e mental da empregada ou do nascituro, esta estabilidade provisória será substituída em indenização pelo período respectivo, conforme entendimento jurisprudencial. Já no caso de licença maternidade de sócia de empresa, a sócia da empresa ou diretora sem vínculo empregatício, que faz retiradas através de prolabore, é segurada da Previdência Social como contribuinte individual. Portanto, sobre este valor do prolabore pago, há incidência mensal de contribuição previdenciária. De forma que, desde o início dos efeitos da Lei 10.666 de 2003, a empresa está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, seja ele autônomo ou empresário, descontando da respectiva remuneração com base numa alíquota de 11%, em razão da redução prevista no parágrafo 4º do artigo 30 da Lei 8.212 de 91. De forma que a empresa também é obrigada a recolher, junto com o valor descontado, sobre o valor pago, a contribuição de 20% a seu cargo, de acordo com o artigo 22, inciso 3º da Lei 8.212 de 91. Até esse recolhimento é até o dia 20 do mês seguinte ao da competência, ou até o dia último imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia. Portanto, sobre o valor pago à sócia empresarial a título de prolabore, ela deverá incidir desconto de contribuição previdenciária de 11% até o teto máximo do salário de contribuição previdenciária, bem como a contribuição patronal de 20% sobre o valor pago. De forma que, nos termos do artigo 101, parágrafo 3º do Decreto 3.048 de 99, o valor do salário maternidade da assegurada contribuinte individual consistirá em 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuições apurados no período não superior a 15 meses. Portanto, é garantido a todas as empregadas gestantes o seu afastamento para fim de percepção do salário maternidade, que é um direito assegurado no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal. Também a CLT assegura o mesmo direito no seu artigo 392 a 392A, concedendo licença em caso de adoção ou guarda judicial de crianças e adolescentes. Trata-se de um direito constitucional assegurado à empregada que visa garantir a manutenção da mãe junto ao filho recém-nascido, além de sua proteção, recuperação para o retorno à atividade laboral. Portanto, esta não poderá renunciá-la
seja parcial ou integralmente, bem como não é legalmente possível que a empregada retorne ao trabalho antes do término do prazo previsto na legislação, ainda que a pedido voluntário. Não podemos esquecer de falar sobre o período de graça, que nada mais é do que o período em que fica assegurado ao contribuinte a qualidade de segurado, ainda que sem contribuição. Este período é chamado de período de graça ou manutenção extraordinária da qualidade de segurado. O artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8.213 e o artigo 13 do Regulamento Geral da Previdência Social dispõe que durante o período de graça o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. No entanto, existe apenas uma exceção a esta regra. A exceção é que está disposto no artigo 88 da RPS, que é o pagamento do salário família, o qual cessa automaticamente pelo desemprego do segurado. O artigo 13 da RPS dispõe as condições em que o contribuinte poderá manter a qualidade de segurado naquele período de graça, independentemente de contribuição. Quais sejam? O primeiro é sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto auxílio de acidente nos termos do artigo 15, inciso 1 da Lei 8.213, alterado pela Lei 13.860 de 2019. O segundo é que até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Conforme disposto no artigo 15, parágrafo 1º da Lei 8.213, este prazo será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. No caso de segurado desempregado, os prazos previstos acima de 12 e 24 meses serão acrescidos de 12 meses desde que comprovada a situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos do artigo 15, parágrafo 2º da Lei 8.213. Ou seja, que o segurado desempregado poderá garantir sua qualidade de segurado por um período de 24 meses, se contar com as 120 contribuições, ou 36 se contar com mais de 120 contribuições sem interrupção. Durante o período de graça, a segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário maternidade nos casos de demissão antes da gravidez, ou durante a gestação nas hipóteses de dispensa por justa causa, ou a pedido, situações em que o benefício será pago diretamente pela Previdência Social. Quanto ao início do afastamento, afirmamos que o início do afastamento do trabalho da segurada empregada será determinada com base no atestado médico ou certidão de nascimento do filho. No que diz respeito ao aborto criminoso ou não, de acordo com o artigo 395 da CLT, em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito a retornar à sua função que ocupava antes do seu afastamento. Considera-se aborto não criminoso aquele que não foi tipificado pelo Código Penal como um crime, né? No caso do aborto involuntário, impede a concessão da estabilidade provisória de até 5 meses após o parto à trabalhadora. Esperamos ter contribuído com todos vocês, não queremos deixar muito extenso a nossa conversa para não ficar cansativos. Vamos ficar por aqui, esperamos ter contribuído de alguma forma e prometemos em breve estar atualizando nossos assuntos de salário e maternidade, ou falando de novas regras de aposentadorias que irão ocorrer agora no ano de 2023. Obrigado a todos, forte abraço e contamos com todos em uma próxima atualização.